Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos. Estamos nesse culto de louvor e adoração a Deus. Momento especial, momento de alegria, de gratidão, porque podemos render graças ao nosso Deus, a esse Deus que venceu a morte, vive, reina. Que coisa maravilhosa, que privilégio sermos do Senhor. Estarmos unidos a Ele na igreja para bendizê-lo, para sermos sua igreja. Glória seja ao nome do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, o texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Senhor Deus, Tua palavra, que é viva, eterna, suficiente, foi lida, e que o Senhor possa aplicá-la agora aos nossos corações, através da mensagem, Pai. Que o Senhor possa edificar a Tua igreja, as nossas vidas, e assim nós possamos crescer mais e mais na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. Hoje é um dia de festa na nossa igreja, né? Já vê que a igreja já tá decorada para a noite. Temos a nossa festa da colheita, onde iremos receber cerca de 50 novos membros. A segunda festa desse ano, né? Na primeira nós recebemos cerca de 30 e poucos, então são mais de 80 novos membros que a igreja recebe nesse ano. Tudo pela graça de Deus, misericórdia de Deus. E isso é motivo de alegria, motivo de louvor, de gratidão, porque isso nos mostra, irmãos, que o Espírito de Deus continua agindo. O Espírito Santo continua convencendo os pecadores do seu pecado, da justiça, do juízo de Deus. Ou seja, nós cremos num Deus vivo que age, que transforma vidas, que muda corações e edifica a sua igreja. E ser membro de uma igreja genuinamente evangélica, sem dúvida, é um dos maiores privilégios que alguém pode ter nessa vida. Você ser chamado por Deus, saber que Deus o elegeu antes da fundação do mundo e no tempo próprio chamou cada um para ser a sua igreja, para ser o corpo de Cristo na terra. Que coisa maravilhosa, que privilégio nós temos, irmãos, e que coloca sobre nós também uma grande responsabilidade. Mas um pouco de história, para a gente entender o momento que nós estamos vivendo. A partir dos anos 1990, a igreja evangélica no Brasil experimentou um crescimento exponencial, algo que nunca havia acontecido antes. E isso resultou no aparecimento de inúmeras igrejas, muitas sem qualquer base teológica, outras baseadas numa pessoa, líder, carismático, mas desprovido de qualquer conhecimento bíblico. E outras igrejas ainda chamadas neopentecostais, cujo objetivo era e é arrecadar dinheiro. E a gente sabe que grandes impérios eclesiásticos foram criados nesse tempo.
E a teologia dispensacionalista, aquela que prega que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ela prega que a igreja é apenas um parênteses na história, que Deus foi pego de surpresa e teve que criar a igreja. Então é um parêntese que vai acabar quando a igreja for arrebatada e Deus voltar a tratar com os judeus. Mas essa é uma teologia errada. E ela cria um desprezo pela igreja. Se a igreja é um parêntese, ela não está no propósito de Deus, se ela vai ser tirada, então a igreja não é tão importante assim aos olhos de Deus. E isso causou um grande problema, porque as pessoas desprezaram a igreja local, denominacional, e as pessoas passaram a se ligar a qualquer lugar onde havia uma placa escrita Igreja Evangélica, e tanto nome, né, que a gente até perde a conta. E as pessoas iam para ali e, não importando se ali havia um ensino teológico, bíblico, profundo ou não, queriam apenas fazer parte daquele grupo, um grupo onde havia um líder carismático, e a igreja se tornou uma questão de gosto pessoal. Eu vou onde eu me sinto bem, eu vou onde os meus amigos estão, eu vou para a igreja onde há um louvor animado, um culto alegre, onde há atrações durante o culto, onde há shows, e assim as pessoas começaram a ir para as igrejas se encheram, porque procurava-se, acima de tudo, alguma coisa que satisfizesse o gosto pessoal, o eu pessoal. E com isso, irmãos, trocar de igreja se tornou quase que um esporte favorito aí dos crentes, né? E a ligação de um crente com um grupo local se tornou muito fraco e passageiro. Nenhuma lealdade com o grupo. Logo que eu me aborreço, logo que eu não tenho alguma coisa, logo que eu não gosto disso ou daquilo, eu vou embora. E não quero saber de mais nada. Eu quero que o meu eu seja satisfeito. Então não há comunhão fraterna. E se cantou durante muito tempo uma música que dizia: não importa a igreja em que você está, não importa a placa, se diante do Calvário você está. Isso era uma música muito predileta, muito cantada, porque dizia-se que a doutrina separa. Eu não vou mexer com esse negócio de doutrina, de verdade, daquilo que a Bíblia ensina, porque isso separa. Mas o amor a Jesus nos une. Eu estou unido a Jesus, é o que importa. Mas acontece um fenômeno, irmãos. Quando as pessoas começam a entrar nessa, né, de achar que a igreja não tem valor, que qualquer igreja serve, eu estou ali, estou aqui, estou lá, e vão mudando. O resultado final, que a gente sabe, é a incredulidade. No final, a pessoa já não crê em mais nada, já não quer saber de igreja, já não quer saber de participar de um culto. Isso é uma tragédia. É algo que a gente nunca ouvia falar. Eu que sou mais antigo na igreja, começou lá atrás, né? As pessoas dizendo: eu sou desviado da fé. Não existe. Ou o cara é crente ou não é. Desviado da fé não existe. E agora surgiram os desigrejados. E as pessoas que acham o seguinte: eu não preciso de igreja, eu sou crente, sou muito firme, sou fiel, amo a Deus, amo a Jesus, mas igreja para mim não serve, não preciso disso. E a realidade, irmãos, brasileira é que a igreja brasileira evangélica se tornou como se fosse um enorme lago, muito grande, mas com uma profundidade teológica, bíblica, de 2 centímetros. É isso que está acontecendo. As pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem a teologia, não conhecem a história da igreja e embarca em qualquer
igreja. E mais recentemente, surgiu uma nova moda, né? A procura pela teologia reformada. E é uma novidade que atraiu muita gente para as igrejas mais tradicionais de cunho reformado, como a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas acontece que, e aqui mesmo na primeira igreja, nós recebemos centenas de pessoas fascinadas pelo conhecimento da teologia reformada. E quando o conselho ia ouvir essas pessoas, cada uma reafirmava, né, o seu deslumbramento com o ensino e a pregação, uma pregação bíblica que eles encontraram na igreja presbiteriana. Maravilha. E a gente ficava muito feliz, né? Mas o que acontecia? Passado alguns meses, irmãos, muitas dessas pessoas já não vinham mais à igreja, já não frequentavam a igreja com assiduidade, e aos poucos foram se afastando da comunhão, e muitas vezes procuradas, elas davam as respostas mais vazias possíveis, e realmente foi apenas uma moda que às vezes tenha passado, apesar que muitos Deus chamou de fato dessa maneira, né, mostrando a eles a verdade bíblica. E mais recentemente ainda, um outro motivo para as pessoas abandonarem a igreja foi a questão política, a divisão entre esquerda e direita política que entrou na igreja. E nós, os pastores da primeira igreja, nós sempre reafirmamos, pregamos os princípios e os valores bíblicos que estão sendo defendidos pela igreja cristã ao longo dos séculos, dos milênios. A teologia bíblica reformada foi sempre exposta desse púlpito. E nós sempre afirmamos, com coragem, com convicção, a incompatibilidade entre a fé cristã bíblica, genuína, e as ideologias progressistas da esquerda política. Isso é afirmado. E também isso causou que muitas pessoas deixaram a igreja. Alguns preferiram, né, posições políticas, preferiram defender políticos ou partidos políticos e trocaram a igreja por essas coisas perecíveis e malignas. Tudo isso, irmãos, vem apenas confirmar a revelação bíblica. 1 Timóteo 4 diz que nos últimos tempos surgiriam tempos difíceis de ser cristão. E diz que muitos abandonariam a fé por obedecerem a espíritos malignos, por seguirem ensino de demônios. E a gente vê isso acontecendo nos nossos dias com grande tristeza, angústia, mas ao mesmo tempo com gratidão, porque nós vemos nisso tudo a palavra de Deus se cumprindo. Esse, portanto, é um panorama assim, bem rápido do que nós estamos vivendo no mundo eclesiástico aqui no nosso país. Pouca ou nenhuma fidelidade a Deus, pouco conhecimento doutrinário, bíblico, nenhum conhecimento da história da igreja, nenhuma lealdade à igreja local, ao corpo de Cristo. E quero aproveitar nessa manhã, né, que a gente mais tarde vamos receber, né, os irmãos aqui, né, como membro da igreja, alguns princípios bíblicos sobre o que é ser igreja, a fim de que realmente nós tenhamos apreço e lealdade para a igreja onde o Senhor nos colocou. E ao corpo de Cristo, mais amplo, porque a igreja não se resume a nós, a uma igreja local. Uma igreja local nunca pode ser um grupo isolado. Ela sempre tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo maior. E essa palavra serve tanto para os membros mais antigos, como para aqueles que também serão recebidos
aqui na igreja hoje. Primeira coisa é que a igreja é fruto da eleição eterna de Deus. A igreja é formada por aqueles que Deus predestinou na eternidade e que no tempo são chamados pela pregação do Evangelho e movidos pelo Espírito Santo, eles creem no Senhor Jesus e são salvos pela graça. Mas precisa ser ressaltado que a igreja ela é formada tanto pelos crentes eleitos quanto por pessoas que não são crentes. É o joio junto com o trigo. Jesus disse que assim seria o seu reino. Então, por isso, há também muito desse afastamento da igreja, porque muitos não resistem, não suportam a sã doutrina e realmente vão procurar outras coisas mais agradáveis. A segunda coisa, Jesus chamou a igreja de sua. Em Mateus 16, 18, ele diz: eu edificarei a minha igreja. E o apóstolo Paulo, em Atos 20, verso 28, ele afirma que Deus comprou essa igreja com o seu próprio sangue. Ou seja, desprezar a igreja, achar que pode ser crente sem igreja, é um pecado terrível. É desprezar a Deus, é desprezar a obra de Jesus na cruz, porque a igreja é dele. Precisamos entender também que uma palavra do reformador Calvino, que a igreja é mãe de todos aqueles de quem Deus é pai. Interessante, né? Por quê? Porque é através da igreja, da mãe, que nós somos alimentados espiritualmente. Assim como uma mãe cuida do seu filho, o alimenta, a igreja também faz isso com os filhos de Deus. Por isso nós pertencemos a uma igreja, por isso nós frequentamos uma escola dominical, por isso nós temos estudos bíblicos, pregação, porque através dessas coisas Deus vai nos alimentando, Deus vai nos dando força para continuarmos na nossa caminhada. A igreja é mãe de todos aqueles de quem Deus é pai, porque os sacramentos são ministrados na igreja, por pastores dignamente eleitos para isso, consagrados para isso. São maneiras como Deus alimenta a sua igreja. A igreja é fruto da eleição, a igreja é do Senhor, que a comprou com seu sangue. A igreja é aquela que nos alimenta na nossa vida, na nossa caminhada. Uma quarta coisa é que os filhos dos crentes são parte integrante da igreja, desde a mais tenra idade. Os filhos dos crentes são diferentes dos filhos dos incrédulos. Eles são contados entre o povo de Deus desde que nascem e que são batizados. Não são gentios, pelo contrário, são frutos, são herança do Senhor, diz a palavra. São filhos da promessa. Por isso, a igreja presbiteriana batiza os filhos dos crentes, porque nós cremos no pacto, a doutrina da aliança que Deus fez com Abraão, onde ele disse: serei o seu Deus e o Deus dos seus filhos no decurso das gerações. E assim tem acontecido ao longo da história. Essa igreja pratica a doutrina da aliança. Sempre lembrando, né, que Jesus se tornou membro do povo judeu com 8 dias de idade, ele foi circuncidado. Aí quer comparar o batismo de Jesus, que era um rito judaico, com o batismo hoje da igreja formada só por salvos. É um desvio tremendo. E aí eu fico abismado quando uma pessoa se diz reformada, mas não aceita o batismo de criança. Para mim, nega tudo que ele diz crer. Né, Rodrigo? Porque a aliança é algo que Deus fez conosco. Então isso é algo importante, irmão. Hoje mesmo, à noite, nós vamos receber aqui cerca de 12 adolescentes que virão professar a sua fé em Jesus. Todos eles foram batizados na infância, sem saber o que estava acontecendo, mas alimentados pela igreja, trazidos pelos seus pais, ensinados na palavra,
venham agora por si mesmos dizer: eu creio em Jesus, eu quero continuar nessa caminhada de fé, eu creio nas promessas e nos compromissos que meus pais assumiram. Coisa maravilhosa, irmãos. Quinta coisa, o único motivo para alguém deixar uma igreja fiel é a apostasia dessa igreja, ou o ensino incorreto das Escrituras. Nós sabemos que as marcas de uma igreja verdadeira são o ensino correto das Escrituras, a ministração correta dos sacramentos e a administração correta da disciplina eclesiástica. Então, uma igreja que tem essas coisas é uma igreja fiel. O cristão eleito, ele é movido pelo Espírito Santo a deixar uma igreja, como já disse, aquelas montes que existem por aí, que tem o nome de igreja, mas de fato não são, e é levado para uma igreja onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, onde essas características estão presentes. Agora, deixar uma igreja que prega a palavra, uma igreja que ministra os sacramentos de modo correto, é algo sério. E o próprio reformador Calvino diz o seguinte, aspas, romper o sagrado vínculo da unidade, e aquele que assim faz não escapa da justa penalidade dessa ímpia separação, sem que se deixe enfeitiçar por erros pestilentos e por delírios os mais horríveis. Foi aquilo que eu falei, a pessoa às vezes sai e vai numa decrescente na sua própria vida. Então são algumas características, irmãos, que precisamos ter em mente quando a gente se torna membro da igreja. Recordando para os mais antigos e lembrando agora para aqueles que serão recebidos dessas coisas. Mas o texto que nós lemos, ele nos ensina a viver como igreja. Olha aí para a sua Bíblia, ele diz, olha, ser igreja é andar de modo digno da vocação a que nós somos chamados. Como? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, com paciência, suportando-vos uns aos outros, sendo suporte, ajuda, e até mesmo tolerando aqueles irmãos que são mais difíceis, né? Precisamos caminhar dessa maneira, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Pensa bem, é um esforço que nós devemos fazer. Não é para criar a unidade já existe no Espírito. Mas nós temos a obrigação de preservar, de trabalhar para que essa unidade seja preservada. Dessa maneira que nós estamos vendo aqui nesta manhã. Porque há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, age sobre todos, está em todos, e assim nós caminhamos. Isso é a igreja do Senhor. Por isso, irmãos, a grandeza da igreja, a beleza da igreja. Mas Jesus também contou a parábola do semeador, né? Que a palavra é semeada, umas caem no meio dos espinhos, outras na beira do caminho, não frutificam, não produzem fruto, morrem, mas outras frutificam e produzem frutos. Assim, a igreja do Senhor caminha na história. E, concluindo, irmãos, diz o seguinte: se você está numa igreja verdadeira, e eu creio que a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora é uma igreja bíblica, verdadeira, e essa graça tem nos alcançado, agradeça a Deus, porque Deus tem sido misericordioso com a sua vida, e permaneça fiel, permaneça leal a este grupo onde Deus te colocou, contribuindo com os seus bens, como vimos aqui na hora do dízimo, contribuindo com os seus dons e talentos, para que a igreja se desenvolva, permaneça, continue realizando essa obra, alcançando outras vidas, levando esse evangelho da salvação a tantos que não o têm. Por isso, não despreze como coisa de menor importância
ser membro da igreja. Porque ela é o corpo glorioso de Cristo. Valorize os seus irmãos, suas irmãs de fé. Crie comunhão fraterna. Porque a igreja também é chamada, né, da comunhão dos santos. Precisamos preservar isso, como diz o texto. Viva de modo digno do Evangelho de Jesus. Ajude os seus irmãos na fé, para que permaneçam firmes nessa caminhada cristã. Não abandone a sua comunidade por qualquer coisa, a não ser por um motivo muito forte e válido. E não pense, né, que todas as igrejas, entre aspas, são iguais. O Apocalipse, capítulo 2, 9, nos adverte que algumas são sinagogas de Satanás. Frequente os cultos, os estudos da sua igreja, porque por meio deles Deus é glorificado, a sua vida é edificada. Porque afastar-se da comunhão da igreja, irmãos, é morrer espiritualmente. Não se duvidem disso, a gente tem visto casos tristes. E queremos dar as boas-vindas aos novos membros, para que juntos com os membros mais antigos, que estão aí firmes, fiéis a Jesus, são leais a seus irmãos, vocês serão a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. A igreja terá a cara de vocês. Se vocês forem alegres, jubilosos, crentes, fiéis, dedicados, receber bem os visitantes. É assim que é a igreja. A igreja sou eu e você. Somos nós que formamos essa comunidade. E lembre-se de uma coisa por fim. Lembre-se que Jesus vem buscar a sua igreja, a sua noiva. E vejam bem o que diz Efésios 5, 27. Ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva, para apresentar a si mesmo, notem, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que incentivo maior podemos ter para sermos leais à igreja, onde o Espírito Santo nos colocou? Porque aquele que estiver fora da igreja, irmãos, será um problema muito sério. E Efésios 3, 21, o apóstolo afirma: ao Deus soberano seja toda a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E assim seja, irmãos, a nossa caminhada. Ser fiel até a morte, e o Senhor Jesus lhe dará a coroa da vida. Que promessa maravilhosa. Somos a igreja do Senhor. Vou dar o ministério de louvor para estar aqui. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por estarmos aqui reunidos. Obrigado por podermos prestar um culto ao Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, Pai. Pessoas amadas, preciosas para o Senhor e para cada um de nós. Que realmente o Teu Espírito, ó Pai, trabalhe em nós, para que a nossa unidade seja preservada, para que o nosso amor ao Senhor seja aumentado, para que o nosso amor fraterno seja cada dia maior. E assim, ó Deus, a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora caminhe para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.